A vida de cada um dos irmãos, realmente é muito bom louvar a Deus e realmente usar os nossos dons e talentos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como o pastor Elias já falou, o nosso tema hoje, então, vai ser sobre Jesus é a porta. Jesus é a porta. Já convido os irmãos a abrirem lá no texto de João, capítulo 10, versículo 7 ao versículo 10. João, capítulo 10, a gente vai ler versículo 7 até o versículo 10. E é curioso que carnaval passou, tivemos programações da juventude, sexta-feira tivemos acampa dentro, galera varou a noite aí, não deixaram a gente dormir, ficamos firme e forte, não dormimos. Terça-feira fomos para a Lagoa, lá do Taquaral, com os jovens, com adolescentes, também tivemos uma programação bem legal lá. E aí, de terça para quarta, eu acordo, uma mensagenzinha do pastor Elias no meu celular: Eric, topa pregar no domingo à noite? Falei, pastor, é claro, né? Precisa nem falar. Perguntar para um pastor se ele quer trazer a palavra é um grande privilégio. Eu falei assim, perguntar para mim se eu quero pregar a palavra de Deus, ou se eu quero jogar bola, ou comer um churrasco, você pode me chamar que tô na área. Então essas três coisas, você nem precisa me chamar, só falar lá, Ericão, vamos para cima que eu estou dentro com certeza. Então para mim é um grande privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos, trazendo um tema muito sublime, muito importante. Jesus é a porta. Os irmãos já abriram lá? Vamos ler juntos, então, João, capítulo 10. A palavra de Deus diz o seguinte: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém, queridos irmãos? Então, o tema da nossa mensagem, Jesus é a porta. Eu queria começar com um desafio para cada um de vocês, queridos, que vocês possam definir em uma palavra quem é Jesus. Não precisa responder, pensa aí na sua cabeça, definir em uma palavra quem é Jesus. E todos nós temos uma definição a respeito de quem é Jesus. Crendo ou não em Jesus, como nosso Senhor e Salvador, todos têm uma definição de quem é Jesus. Na internet você escuta de tudo. Jesus foi um cara bacana, um cara que pregou coisas bonitas, foi um rabino do primeiro século. Já ouviram falar de pessoas, Jesus foi um cara legal, que estraga o fã-clube dele, enfim, diversas coisas aí que o pessoal fala sobre Jesus. Mas, mais do que nós olharmos na internet, olharmos na vida de outras pessoas sobre quem é Jesus, nós devemos olhar para o que a própria Bíblia diz a respeito de Jesus. E no Evangelho de João, em 7 oportunidades, Jesus, ele definiu a si mesmo, sobre quem ele é. Os 7 eu sou do Evangelho de João. Está projetado para os irmãos aí, todos os 7 eu sou aí do Evangelho de João, e eu sou a porta é um deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então nada melhor do que nós olharmos na própria palavra de Deus sobre o próprio Jesus, ele mesmo definindo quem ele é. E no Evangelho de João, em 7 oportunidades, Jesus disse a respeito da sua pessoa: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por fim, eu sou a videira verdadeira. E 2 pontos que eu quero destacar para os irmãos nessa noite, antes da gente começar a mensagem, que são muito importantes nessa questão aí do eu sou, do Evangelho de João. O primeiro deles é que Jesus, em todas as oportunidades, ele usou sempre o artigo definido. Quem é bom de português aí, vai entender. O artigo definido, ou seja, Jesus sempre usou o artigo o ou o artigo a, e não o artigo indefinido, que é o artigo um ou uma. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que somente Ele é o único caminho, somente Ele é a única verdade, somente Ele é a única porta. Então Jesus ressaltou a sua unicidade. Somente Ele e mais ninguém é a porta. Somente Ele e mais ninguém é o caminho, como a gente falou, é a videira verdadeira. Então Jesus quis deixar muito claro a sua unicidade. Somente Ele é a porta das ovelhas. E além disso, um outro ponto interessantíssimo é que Jesus usou essa expressão eu sou. Que eu sou é justamente a expressão que é a tradução do nome pessoal de Deus
no Antigo Testamento. Vocês conhecem a história, quando Deus apareceu para Moisés, ali na sarça ardente, aquele famoso episódio. Moisés perguntou, vão me perguntar, qual que é o seu nome? Né? Qual que é o nome desse Deus? Qual que é o nome? O que Deus falou ali para Moisés? Eu sou o que sou, ou eu sou quem sou. Está lá em Êxodo 3:14, Yahweh, aquele famoso tetragrama divino. Esse nome que com o tempo os judeus consideraram ele tão sagrado que ele se tornou até mesmo impronunciável por parte dos judeus. Então o significado desse nome divino diz respeito à autossuficiência de Deus, à sua soberania, à sua grandeza, à sua onipotência e à sua onisciência. E como a gente sempre fala, Jesus não desperdiçava palavras. Quando ele usou intencionalmente essa expressão, eu sou, o que Jesus quis dizer? Que ele é Deus. Ele é Deus. Ele intencionalmente usou, então, o nome de Deus usado lá no Antigo Testamento. Então é muito significativo. Além de indicar a unicidade, que somente Ele é a porta, somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, aqui nós também vemos claramente a sua divindade. Jesus é Deus. Jesus é o Deus que veio a nós para nos redimir e nos perdoar os nossos pecados. E hoje, então, a gente vai ver, meus queridos irmãos, sobre a porta. Eu sou a porta. No português, eu sei, não é muito bacana você chamar alguém de porta. Eu sei. Não é um elogio muito bacana, obviamente, mas a expressão que Jesus quis usar aqui sobre porta é justamente aquele objeto que nós estamos acostumados. Aquela porta que a gente atravessa para chegar a determinado destino. Vocês entraram aqui na porta da igreja, foram muito bem recebidos pela equipe da recepção, com seja bem-vindo, boa noite. Então, é justamente esse significado aqui que Jesus quis transparecer para cada um de nós. Aquela porta que nós atravessamos para chegarmos a determinado destino. Ele é a porta e mais ninguém. Então, a função de uma porta é nos permitir ou não entrar em determinado destino. E é curioso que existem portas que nós temos certeza que vão nos levar para determinado destino, só que quando a gente passa por elas não nos levam onde a gente queria chegar. Aproveitar que a minha esposa está entrando ali, eu vou contar, já contei uma vez aqui, uma das maiores vergonhas que nós passamos na nossa vida. Quando a gente entrou na casa errada, batemos na porta e não era a casa da amiga da Emily que nós queríamos chegar. Rapaz, que vergonha, quando você tem aquela certeza de que você vai chegar no objetivo final, naquele lugar que você quer chegar, e você bateu na porta errada. E pior de tudo, a gente tinha certeza. Estacionamos o carro na garagem, chegamos buzinando, enfim, foi uma beleza, meus queridos irmãos, foi uma beleza, mas enfim, acho que Deus ele permite essas vergonhas para a gente usar de ilustração nos sermões, né? Então faz parte, pelo menos para alguma coisa serviu. Então, o que eu quero enfatizar com essa ilustração da minha vergonha é que qualquer porta que não seja Jesus vai nos levar para o lugar errado. Qualquer porta que não seja Jesus não vai nos levar para o lugar que nós queremos. Não vai nos levar para a eternidade, para o céu, para onde nós ansiamos passar a eternidade com o nosso Jesus. E sem mais delongas então, irmãos, o nosso texto de hoje, ele traz 3 ideias a respeito dessa expressão. Eu sou a porta. E a primeira delas está projetada aí. Jesus falando, eu sou a porta. Jesus é a porta da salvação. Versículo 9 diz o seguinte, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será? Se alguém entrar por mim, será salvo. Queridos, a maior necessidade de todo ser humano é a salvação eterna. No coração de todo ser humano, Deus colocou um anseio pela eternidade que só pode ser saciado por Ele. Então, todos nós temos essa sede pelo eterno. O fato da gente saber que a nossa vida é finita, o pastor Galbeatti falou um pouquinho ontem isso no nosso culto de jovens, mexe com a gente. A gente sabe que a gente não vai estar aqui para sempre. Realmente, a morte é uma realidade. E o fato da gente saber que a nossa vida terá um fim é algo que mexe com a gente. Por isso que, desde as culturas antigas, essa vida após a morte é algo que mexe com o ser humano, é algo que realmente pesa no nosso coração. E, como o próprio Jesus disse, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então,
essa sede pela eternidade foi algo que Deus colocou no nosso coração. Trazendo o exemplo que a gente viu no texto de manhã hoje, que foi sobre o carcereiro ali, né, com Paulo e com Silas, quando eles estavam diante da prisão ali que foi aberta, eles perguntaram o quê? Ali para Paulo e para Silas, o que eu farei para ser salvo? Esse é o maior anseio do nosso coração, queridos irmãos. Todos nós buscamos pela salvação. Todos nós buscamos pela eternidade. Lembrando do ladrão da cruz. Qual foi ali o pedido do ladrão para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Era o anseio pela eternidade. Todos nós temos esse anseio da vida após a morte, o anseio pela eternidade que o próprio Deus colocou no nosso coração. E convenhamos, como é difícil lidarmos com a morte. Quando a gente lidar com pessoas que estão em luto, perderam pessoas queridas, como é difícil a gente lidar com a morte. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para a morte. A morte só passou a exercer domínio aqui no nosso mundo depois da entrada do pecado, depois da queda. Por isso que a gente tem essa extrema dificuldade em lidar com a morte. Perguntas do tipo, o que vai ser depois da morte? O que existe depois da morte? São perguntas que assolam e muito o nosso coração. E a Bíblia, ela deixa muito claro, irmãos, que existem somente dois caminhos. Somente dois caminhos. A vida eterna ou a condenação eterna. O céu ou o inferno. A salvação ou a perdição eterna. E a única maneira pela qual alguém pode ter certeza da sua salvação é através de Jesus Cristo. Por isso que ele pôde ali falar para cada um de nós, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Somente Jesus e mais ninguém é capaz de nos oferecer a salvação eterna e o perdão dos nossos pecados. Se somos cristãos verdadeiros, meus queridos irmãos, essa é uma verdade inegociável, que somente Jesus é o caminho para a nossa salvação. Somente Ele e mais ninguém. Não existe atalhos, não existe nenhum jeitinho também, como brasileiros, né? A gente gosta de dar um jeitinho, Lady Gerson, querer levar vantagem, dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não tem, querido. Realmente, a resposta que nós temos que dar para Jesus deve ser dada em vida, enquanto nós estamos aqui. E somente Ele e mais ninguém é a porta da salvação. Por isso, se hoje você tem caminhado aqui por esse mundo sem a certeza da sua salvação, que hoje você possa realmente atravessar essa porta da salvação, que está aberta. O próprio Jesus te chama. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O próprio Jesus nos chama para a salvação. Hoje, temos aqui alguns atletas da Safe aí, do nosso time dos jovens, que correram uma corrida hoje pela manhã. E todo corredor tem um caminho a ser percorrido. Não tem atalho. Você vai correr ali os 5 km, você vai correr os 5 km. Realmente a prova está ali. Os 10 km, enfim, não tem atalho, não tem jeitinho. E aqui a nossa caminhada cristã é a mesma coisa. Somente Jesus é o caminho que nós devemos seguir. Para que quando nós chegarmos lá no destino, a gente tenha certeza da nossa salvação eterna. Então, querido irmão, você não vai ser salvo porque você frequenta uma igreja. Nós não seremos salvos porque eu sou membro de uma igreja, porque papai e mamãe são cristãos, porque eu oferto, porque eu participo de um ministério da igreja, embora tudo isso seja muito importante. Mas nós podemos ter certeza da nossa salvação somente pelo fato de nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Somente quando a gente se rende aos pés da cruz de Cristo, aí então, meu querido irmão, a gente pode ter certeza da nossa salvação. As dificuldades, elas vão existir. A vida não é fácil, mas a gente pode ter certeza que o nosso Pai está lá no final da corrida, esperando cada um de nós. Então, Jesus e mais ninguém é a porta da salvação. Amém, igreja? Esse é o primeiro ponto. Jesus é a porta da salvação. Então, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Mas o texto continua aí, subir. Exato. Jesus é a porta. Segundo ponto, Jesus é a porta da provisão. Jesus diz o seguinte, versículo 9 também, entrará e sairá, e achará pastagem. Meus irmãos, o que é provisão? Aquelas palavras que a gente fala muito na igreja, que às vezes a gente não manja muito bem ali o significado. Mas provisão é termos a certeza de que Deus cuida de cada detalhe
da nossa vida. É sabermos que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada foge do seu controle. E aqui ele fala, né, que vai entrar e sair e achará o quê? Pastagem. Pastagem é tudo aquilo que a ovelha precisa para a sua sobrevivência. Então, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, Jesus está falando que é Ele quem provê. É Ele o grande provedor. A gente pode entrar, sair e vai achar pastagem. Aqui, claramente, Jesus está fazendo uma alusão ao Salmo 23. Aquele salmo maravilhoso que os irmãos sabem de cor. Versículo 2 diz o seguinte, né? Ele, Deus, me faz repousar em pastos verdejantes. Então, além de ser a porta, Jesus também é o nosso pastor. É Ele quem nos conduz por pastos verdejantes. Então, Jesus é quem cuida do seu rebanho. Ele é o nosso pastor. É Ele quem nos provê todas as coisas. E é bonito da gente pensar que Jesus ele não é somente a porta de entrada na vida cristã, mas Ele é também a porta permanente na vida do salvo. A gente pensa às vezes que a salvação é somente, passei aqui a porta, estou salvo, estou garantido. Mas não, Jesus é a porta permanente na vida cristã. Todos os dias devemos estar aos pés do nosso Mestre, tendo um relacionamento diário com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse ponto da provisão, eu me encanto com essa palavra provisão. Umas mensagens atrás que eu tive o privilégio de estar aqui com os irmãos, eu falei sobre um termo muito bonito da Bíblia, que é a provisão silenciosa de Jesus. Naquele episódio, quando Ele transformou água em vinho, certo? Jesus transformou água em vinho, ninguém ficou sabendo do milagre. Ninguém. Então, Jesus, muitas vezes, Ele nos provê de forma silenciosa em nossas vidas. Quando a gente não percebe, quando a gente não vê e quando a gente nem sabe que Ele está provendo em nossas vidas e em todos os momentos. E aquele negócio, a gente olha para a nossa casa, dispensa farta de comida, a gente tem o que comer, pode escolher se quer almoçar filé mignon, se quer almoçar, enfim, carninha, quer almoçar arroz, feijão, seja lá o que for, e a gente não agradece a Deus por isso. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Sabe por quê? Porque a gente pensa que foi o nosso salário que pagou. Não, o mérito é meu. A gente olha para a nossa saúde, os exames estão lá em dia, não, mas eu vou para a academia todos os dias, estou cuidando. A gente não vê a provisão silenciosa de Jesus em todos os momentos da nossa vida. É Ele quem está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Ele é o bom pastor que está cuidando de tudo que se passa no nosso coração. E eu queria fazer uma dinâmica bem rápida aqui, que eu fiz também com a minha família, com os meus pais, com a Emily, no nosso Natal. Queria que os irmãos pensassem em um motivo de gratidão. Um específico, mas bem específico mesmo. Não aqueles motivos que a gente agradece, Deus, eu agradeço pela minha vida, agradeço tal. Não, mas pensar um motivo específico para você agradecer a Deus por essa provisão. No culto de ação de graças, eu ouvi de um irmão falando para o pastor, eu agradeço a Deus porque a minha filha, todos os dias, ela toma estrada e vai para a faculdade e ela volta em segurança para casa. Isso é provisão silenciosa de Jesus. É o Deus que cuida da gente quando a gente nem percebe. Eu também estudei em Limeira, todos os dias eu pegava estrada. Realmente é Deus quem guarda em todos os momentos. Então que a gente possa agradecer. Você chegou aqui hoje de alguma forma, seja de carro, seja de Uber, a pé, da forma que for. Mas a gente tem que agradecer a Deus por todos esses momentos em que Ele é o nosso provedor, o provedor silencioso, que cuida de cada detalhe da nossa vida. E, por fim, talvez você esteja passando por algum momento muito difícil na sua vida, meu querido irmão. Do lado de cá, da eternidade, não é fácil. É luta, é pecado, é difícil, enfim. Que você, nesses momentos de dificuldade, mesmo em meio aos seus questionamentos, que realmente, às vezes é tão difícil que a gente realmente questiona Deus, sobre o cuidado de Deus na nossa vida, eu quero te lembrar e te encorajar a lembrar o Salmo 23, um pouquinho mais adiante, versículo 4, que a gente possa fazer desse versículo a nossa verdade de vida, mesmo nos momentos difíceis, que diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus é o nosso provedor silencioso, é Ele quem está com a gente, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, que a gente possa reconhecer
a bênção do nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, Jesus é a porta da salvação e, além disso, Jesus é a porta também da provisão. Ele é o grande provedor do seu povo. Amém, igreja? E, por fim, terceiro e último ponto da nossa mensagem. Jesus é também a porta da libertação. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ah, que versículo maravilhoso, irmãos. Que versículo maravilhoso. Jesus é espetacular. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos resgatar. Existem portas na nossa vida, queridos, que a gente abre pensando que vai ser verdadeiramente feliz e realizado se a gente entrar por aquela porta, mas quando a gente entra lá, o que a gente encontra é destruição, é morte, é escravidão. Somente em Jesus nós encontramos a verdadeira porta da libertação. Entramos naquelas portas que vêm somente para roubar, matar e destruir. Vamos citar alguma dessas portas, irmãos? Pecados que nos aprisionam tanto, vícios, a busca por fama, busca por poder, pornografia, aprovação das pessoas, redes sociais, são portas que a gente entra pensando que vai ser verdadeiramente feliz e realizado nessas coisas, que as coisas vão trazer o real sentido da nossa vida, mas o que a gente encontra é um vazio. Aquele lugar que vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus é a porta da libertação. É nele e em mais ninguém que nós encontramos o real sentido da nossa vida. Em qualquer outra porta que não seja Cristo, você encontrará somente morte e condenação. Morte e condenação. Eu quero falar algo muito sério e importante também para os irmãos aqui nessa noite, que a vida sem Jesus é uma vida de escravidão. Por vezes, principalmente na juventude, a gente pensa que essa vida de cristão aí não está com nada, né? A gente pensa que lá fora que a gente vai ser verdadeiramente feliz, que lá fora que a gente vai ser verdadeiramente livre, mas uma vida sem Jesus Cristo é uma vida de escravidão. E vou trazer uma frase, talvez vocês conheçam aí o Yuji Tamashiro, do PlayStation, né? Que ele é famoso, enfim, talvez vocês conheçam ele. Ele se converteu, passou por um processo de conversão, realmente hoje está servindo a Deus. E ele diz o seguinte, que a falsa sensação de liberdade oferecida pelo mundo é, na verdade, uma escravidão disfarçada. Realmente ele usufruiu de todos os prazeres que a vida pode oferecer. Ele mesmo conta, mas ele fala que nada foi capaz de suprir o real sentido da vida, que nós encontramos somente em Jesus. E sabe o que é mais bonito? Que a gente não precisa ir tão longe. Aqui, na nossa igreja, temos exemplos de pessoas que foram totalmente transformadas e impactadas por Jesus Cristo, que antes viviam uma vida totalmente distante dos caminhos do Senhor, mas hoje servem o Senhor aqui com a gente. E tem sido um privilégio acompanhar essas pessoas aqui na igreja. A gente viu alguns testemunhos dos jovens aí, certo? Em alguns dos cultos aqui, alguns cultos da Ceifa a gente vai também. Jovens que antes eram escravizados por pornografia, por desejo de se matar, de tirar a própria vida, desejo de não viver, mas foram libertos pelo precioso sangue de Jesus. E hoje estão libertas, porque Cristo, a porta da libertação, entrou na vida dessas pessoas. E hoje elas são verdadeiramente felizes, porque elas servem a Jesus. E esse Deus que transformou a vida de todas essas pessoas que a gente viu aqui de exemplo, pode transformar a vida de cada um de nós também. Basta nos rendermos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Somente Cristo é capaz de nos trazer a vida abundante. Há somente um meio de receber a vida eterna, a vida que nos liberta verdadeiramente. E essa porta é Jesus Cristo. Eu não sei como que você está hoje, nessa noite aqui, meu irmão. Talvez você esteja escravizado por pecados, por vícios, por portas que te seduziram, portas que você entrou achando que encontraria ali a verdadeira felicidade. Mas hoje você se encontra distante de Deus. Hoje, o próprio Jesus te chama de volta, que você possa ir até Ele. Somente em Cristo nós encontramos a porta da libertação. Somente Ele e mais ninguém. É o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a porta da libertação. Amém, irmãos? Repetindo então, Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da provisão. E por fim, Jesus é a porta da libertação. E qualquer outra porta, então, que nós abrirmos em busca dessas três coisas, serão portas inúteis, que vão nos levar para o destino errado. E já que estamos falando em porta,
acho muito importante a gente ler também as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, se os irmãos quiserem abrir junto também vai estar projetado, mas deixem marcadinho. Tinha uma professora minha na escola que ela falava, grifa na hora. Então, se os irmãos quiserem grifar na Bíblia de vocês, esses versículos são importantíssimos. Já que a gente está falando sobre esse tema da porta, quando Jesus ali está diante das multidões, do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Jesus diz o seguinte, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Querido irmão, seguir a Jesus Cristo é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. É muito bom. Servir a Deus é bom demais. Nós somos criados por Ele e para Ele, e somente nele encontraremos o real sentido da nossa vida. É muito bom, é a melhor decisão que nós podemos tomar. Mas ao mesmo tempo em que é muito bom, não é fácil. Não é fácil entrar por essa porta estreita. Seguir a Cristo requer renúncia, negar a si mesmo e tomar a sua cruz todos os dias e seguir ao Mestre. Requer seguir a Cristo, custe o que custar. Eis o grande desafio, a porta estreita está diante de nós. Não é um caminho fácil, mas com Cristo esse caminho é possível. É possível seguirmos a Cristo nesse mundo, porque Ele é companhia constante em nossa vida, em todos os momentos. Então pode ser que você hoje reconheça que você tem andado por essa porta larga, esse caminho espaçoso, distante de Deus. Hoje o próprio Jesus está te chamando para retomar a sua rota. Que hoje o Espírito Santo possa convencer o seu coração a retornar para os caminhos do Senhor. Realmente mirar naquela porta estreita, naquela porta que é Jesus Cristo, naquela porta que tem chamado cada um de nós para irmos até ela. E para a gente encerrar, eu trago a melhor de todas as notícias nessa noite para cada um de vocês. A melhor de todas as notícias. Hoje, a única e verdadeira porta, que é Jesus, ela está aberta. A porta, que é Jesus, ela está aberta. E todo aquele que passar por essa porta será salvo. Será salvo. Essa é a melhor notícia de todas, meus irmãos. Hoje é a grande oportunidade. Hoje a porta está aberta. Mas ao mesmo tempo que eu trago também essa melhor de todas as notícias, trago também uma notícia muito séria. Haverá um dia em que a porta não estará mais aberta. A resposta para Jesus, nós devemos dar em vida, enquanto nós estamos aqui. Que hoje possamos reconhecer a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Depois que Deus nos chamar, não haverá mais possibilidade alguma de entrarmos por essa porta. Que aproveitemos bem cada oportunidade que Jesus nos dá em vida, enquanto estamos aqui. Que possamos realmente passar por essa porta. Por isso hoje, Jesus, que é a verdadeira porta, está te chamando, meu querido. É Ele quem está te chamando para ir até Ele. E cabe a você uma decisão. Cabe a cada um de nós uma decisão de irmos ou não até essa porta. Somente em Cristo encontraremos o real sentido da vida. Somente nele encontraremos a salvação eterna que nosso coração tanto anseia. Então, diante dessa preciosa palavra de Jesus, que Ele é a única porta, que a gente possa se render completamente a Ele. A porta está aberta, que possamos ir até Ele. Se você já se entregou para Cristo, agradeça esse privilégio. Mas se hoje você não tem a certeza da sua salvação, o próprio Jesus te chama para ir até Ele e assim usufruir o real sentido da vida. A vida não se limita a aqui e agora. Cristo preparou um lugar para cada um de nós, para passarmos a eternidade com Ele. Então cabe a nós a tomada dessa decisão. Amém, meu querido irmão? Convido você a fechar seus olhos e abaixar sua cabeça e pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente meditou na palavra de Deus nessa noite. O tema é bem profundo. É a definição do próprio Jesus a respeito de quem Ele é. Jesus Cristo é a porta verdadeira. É a porta da salvação, é a porta da provisão e é a porta da libertação. E 2 desafios. Com certeza você vai se encaixar em um desses aqui. O primeiro desafio vai para aquelas pessoas que já passaram por essa porta, que um dia já se entregaram para Cristo, que têm usufruído da salvação eterna
e da verdadeira alegria que é servir ao Mestre. Que hoje, nesse momento, você possa agradecer a Deus no íntimo do seu coração, nas suas próprias palavras. Agradeça o privilégio, porque nós não somos merecedores, mas agradeça porque um dia Ele te encontrou, um dia Ele te convidou para entrar por essa porta, e hoje você tem o real sentido da vida que você tem vivido. E o segundo desafio, querido, é para aquelas pessoas que ainda não passaram por essa porta, e o Espírito Santo tem tocado o seu coração para que você tome uma atitude diante de Jesus, para que assim você tenha certeza da sua salvação, do cuidado de Deus e da libertação dos seus pecados. Que hoje, nas suas próprias palavras, nesse momento, no íntimo do seu coração, que você possa se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo, reconhecendo a si mesmo como um pecador, não merecedor, mas entregando a sua vida nas mãos de Jesus, para que dessa forma você possa usufruir do perdão dos seus pecados e da libertação eterna, e da certeza de que um dia você vai passar a eternidade para todo sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque é tão bom a gente se lembrar dessas verdades tão maravilhosas que o Senhor preparou a salvação para cada um de nós. A gente não merece, a gente não é digno, mas um dia o seu Filho veio até nós e morreu numa cruz para perdão dos nossos pecados. Obrigado porque em Ti encontramos o real sentido da nossa vida. Obrigado porque em Ti encontramos o perdão dos nossos pecados, a libertação dos nossos pecados e a salvação eterna. Eu agradeço pelos meus irmãos que um dia já tomaram a decisão diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor transforma corações. É o Senhor quem realmente impacta a vida das pessoas. E obrigado porque a vida contigo é uma vida que vale a pena. E nesse momento especial, querido Deus, eu quero te pedir pelos corações daquelas pessoas que estão aqui nessa noite, que porventura ainda não tomaram posicionamento diante do Senhor, que não passaram pela porta verdadeira que é Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito incomode os corações nessa noite, para que seja uma noite de salvação e transformação na vida dessas pessoas. Não permita que ninguém saia dessa noite aqui sem ter a certeza da salvação eterna, porque o preço já foi pago em nosso lugar, e a nós nos cabe nos rendermos diante do Senhor. Obrigado por esse culto, por tudo que o Senhor tem nos conduzido aqui, e obrigado porque é tão bom servirmos ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.